Nesta aula eu vou implementar o envio de e-mails em uma aplicação ASP.NET Core MVC. Eu vou iniciar abrindo o Visual Studio 2017. Eu estou usando a versão Update 5.5. Clicando em New Project, selecionando a opção Web, ASP.NET Core Web Application, informando o nome ASP.NET Core Envia E-mail. Vou clicar em OK. Vou selecionar ASP.NET Core 2.0, a opção Web Application Module View Controller, sem autenticação, e eu vou clicar no botão OK. Ele vai criar a minha solução, um projeto, e agora eu vou iniciar a implementação. Vou começar abrindo o arquivo de configuração e vou definir nesse arquivo uma seção onde eu vou armazenar as informações das configurações que eu preciso para enviar e-mail via SMTP usando uma conta do Gmail. Então estou criando uma seção chamada Email Settings e aqui eu vou definir a propriedade, o nome do servidor, a porta, o usuário. Tá? Então eu vou copiar e colar essas informações. Eu vou colocar aqui o nome do host, que é o smtpgmail.com, a porta. Aqui, se você quisesse usar o Yahoo ou o Hotmail, bastaria mudar o nome do servidor, a porta é a mesma. As credenciais do usuário, aqui você vai usar o nome do seu usuário, a sua senha, o e-mail de origem, o e-mail de destino, um e-mail para cópia. Então essas são as configurações que eu vou precisar. Feito isso, agora eu vou definir na pasta Models, que já está criada aqui no meu projeto. Vou fechar aqui o arquivo de configuração, vou selecionar a pasta Models, vou em Project e vou incluir uma classe que eu vou chamar de Email Settings. O mesmo nome Email, que é o mesmo nome que eu informei ali na seção do meu arquivo app settings. E nessa classe eu vou definir, vou dar um prop, tab, e vou definir as propriedades. Aqui a primeira seria o host, né? E vou fazer isso para todas as demais propriedades. Então eu vou copiar e colar aqui. Então eu tenho o host, a porta, o e-mail do usuário, a senha, o e-mail de origem, destino e o e-mail para cópia. Então essa classe eu vou usar para obter as informações do arquivo de configuração e eu poder acessar essas informações. Feito isso, agora eu tenho que registrar isso no meu arquivo startup no método configure services. Aqui, antes de service add-mvc, eu vou dar um configure e vou informar que o meu e-mail settings, as informações dessa classe, elas vão ser obtidas. Eu vou usar aqui o configuration, vou dar um get section e o nome da seção que eu informei lá no meu arquivo de configuração é email settings. Aqui eu preciso referenciar o meu modelo, está na pasta envia models. Aqui só tem uma aspas e eu tenho que abrir e fechá-la aqui. Aqui esse serviço vai permitir eu acessar as informações armazenadas no arquivo de configuração, estando disponíveis na minha classe de modelo de domínio, que é a minha classe email setting. Essa parte é a parte referente à configuração. Agora vou fazer a implementação da interface da classe que vai efetivamente enviar o e-mail. Eu vou criar uma pasta aqui que eu vou chamar de Services Project New Folder. É uma pasta onde eu vou definir os serviços de e-mail. Então eu vou iniciar definindo uma interface que eu vou chamar de e-mail sender. Como você sabe, uma interface ela não tem implementação. Essa interface ela tem que ser pública. E aqui eu vou definir um método chamado sendEmailAsync, onde eu vou passar o e-mail, o assunto e a mensagem. Agora, depois que eu definir a interface, eu vou criar uma classe que vai implementar essa interface. Vou fazer isso na mesma pasta. Vou fechar esse código, selecionar a pasta e agora eu vou dar um add class. Eu vou chamar essa classe de email sender. E essa classe ela vai implementar a minha interface e-mail sender. Vou marcar aqui implementa interface. Eu tenho um método aqui sendEmailAsync que eu vou ter que implementar. Nessa classe
A primeira coisa que eu tenho que fazer é obter as configurações definidas no arquivo app-settings.json. Para fazer isso, eu vou injetar no meu construtor aqui o meu serviço que eu registrei ali no arquivo startup. Então eu vou copiar e colar aqui, ó. Então eu vou usar o options, email settings, que é o meu model, e aqui agora eu vou definir uma propriedade do tipo email settings, que eu chamei de underline email settings. Dessa forma, nesse código aqui, eu estou obtendo as informações das configurações definidas no arquivo app-settings.json, estando disponível na instância da minha classe email settings. Agora eu vou definir o código do método sendEmailAsync. Vou copiar e colar. O código é bem simples. Aqui eu estou definindo um método execute, onde eu estou recebendo o e-mail, o assunto e a mensagem, e eu estou executando, eu estou usando um await. Isso aqui é um método assíncrono. Então vou copiar e colar agora o método execute, que é um pouco extenso. Então eu vou copiar e colar e vou explicar esse método. Está aqui a implementação desse método. Vamos resolver algumas referências que existem aqui. Então a primeira referência, bom, eu estou definindo o meu e-mail de destino. Eu estou verificando se o e-mail passado aqui ele é vazio ou nulo. Estou usando o operador tenário. Se isso aqui for nulo, o e-mail for nulo, eu vou usar as informações que eu tenho definidas lá no meu arquivo de configuração. Se não, eu vou usar o e-mail que está sendo passado. Aqui eu estou criando uma instância da classe mail message. Essa classe é usada para construir mensagens de e-mail que são transmitidas para o servidor SMTP via classe SMTP Client. Então eu preciso incluir uma referência nela aqui, ó. Ela está no namespace system.net.mail. Nessa classe, nessa instância, eu também estou definindo uma instância de mail address, que vai representar o endereço de um remetente ou do destinatário de e-mail. Eu uso essa classe aqui no email message, na classe SMTP Client. Então aqui eu tenho algumas configurações. Estou definindo o usuário, o e-mail do usuário, o e-mail de destino, o e-mail de cópia, o assunto, o corpo da mensagem, se eu estou enviando a mensagem com padrão HTML, a prioridade, eu poderia definir anexos. E finalmente, aqui eu estou criando uma instância da minha classe SMTP Client que eu utilizo para enviar o e-mail. Aqui é host, né? E aqui é porta. Eu estou obtendo as informações do nome do host e da porta que eu vou utilizar para enviar o e-mail. Aqui eu tenho que referenciar a classe Network Credential, que está no namespace system.net. Eu tenho que passar as credenciais do usuário da conta do Gmail, que é o meu usuário e a minha senha. Estou habilitando o SSL e aqui estou efetivamente enviando o e-mail usando o método assíncrono de sendEmailAsync. Então a implementação do meu serviço para enviar e-mail já está completa. Defini as configurações e o serviço. Agora eu vou dar um build, ver se tem algum erro. Não tem nenhum erro. Faltou eu vir aqui no Startup e agora fazer o registro desse serviço que eu acabei de definir. Eu vou dar um Services, aqui eu vou dar um Add Transiente e vou informar qual é a interface que eu estou usando, que é e-mail sender, e qual é a classe que implementa essa interface, que é e-mail sender. Vou referenciar a pasta. Dessa forma agora eu configurei os dois serviços. No segundo serviço que eu estou configurando, eu estou utilizando o Add Transient. Isso está relacionado com o ciclo de vida do objeto que está sendo criado para injeção. Ele vai especificar quando um objeto vai ser criado ou recriado quando eu solicitar uma instância desse objeto para fazer injeção de dependência. Add Transient vai fazer o seguinte, ele vai criar esse objeto a cada vez que for solicitado. Então, cada requisição ele vai criar esse objeto. Muito bem, já registrei o serviço. Agora, basta eu criar o controlador, injetar o serviço, definir as views e testar o envio de e-mail. Então, eu vou aproveitar a pasta controller que está criada aqui. Ele já criou um controlador home controller para o padrão. Eu não vou mexer nesse controlador, não. Eu vou criar um outro controlador. Vou dar um add controller, selecionar aqui MVC Controller Empty, vou dar um add e vou informar aqui, ó, teste e-mail controller. Ele vai criar um controlador vazio aqui da minha pasta controllers e eu vou definir os métodos para enviar e-mail.
Está aqui o meu controlador criado. Então, a primeira coisa que eu tenho que fazer aqui é criar um construtor e nesse construtor do meu controlador fazer a injeção de dependência do meu serviço. Então, como é que eu faço isso? Eu vou definir uma instância da minha interface e-mail sender, que eu vou chamar de e-mail sender. Vou referenciar aqui essa interface e aqui no construtor eu vou fazer a injeção desse serviço e vou obter a instância desse serviço na minha variável e-mail sender, underline e-mail sender. Eu tenho uma instância da minha classe de serviço para poder enviar os e-mails. A seguir, eu vou criar um método aqui, o método action, que eu vou chamar enviar e-mail. Esse é o get. Eu não preciso colocar HTTP get aqui, só vou falar que ele é um get. Então, eu tenho que criar o get e o post. Só que para fazer isso, vamos entender como é que funciona um formulário de e-mail. Quando você vai mandar um e-mail, o formulário é apresentado e você tem que preencher informações do assunto, da mensagem. Para fazer isso aqui, eu vou definir um modelo de domínio que eu vou usar para criar uma view tipada com esse modelo. Então, eu vou na pasta Models, vou selecioná-la, vou dar um Project, vou dar um Add Class e vou criar uma classe aqui que eu vou chamar de Email Model. Essa classe eu estou criando apenas para usar no formulário para enviar o e-mail. Então já vou copiar e colar aqui, ele é bem simples. Eu já estou aplicando aqui os atributos do Data Annotation para quando ela exibir o formulário, ela já vai me dar as mensagens para o e-mail de destino, qual é o assunto e qual a mensagem. Só preciso dessas três informações. Então agora eu vou voltar no meu controlador. Eu tenho o método ActionGet e eu vou definir o post. O post eu vou copiar e colar para ganhar tempo e vou explicar. Então eu tenho o get, o post eu tenho que usar o atributo HTTP post. Aqui eu tenho o meu e-mail model que eu estou utilizando. O que está acontecendo aqui? No get ele vai apresentar um formulário. Quando eu criar a view, ele vai usar essa view e apresentar informações. Quando o usuário digitar as informações do e-mail, ele vai postar. E aqui eu tenho o método teste envia e-mail, onde eu vou receber as informações que vai vir do formulário, eu vou validar o modelo e vou enviar o e-mail. Então eu vou copiar e colar a implementação desse método teste envia e-mail. Tá, ele é um método assíncrono e aqui eu tenho que referenciar aqui o System Creating Tasks. Eu vou receber o e-mail, o assunto, a mensagem e vou usar a instância da minha classe e-mail sender que está injetada aqui, ó. E usando o método que eu defini na minha interface, eu vou enviar o e-mail. Para concluir, eu vou definir outros dois métodos action. Eu vou usar quando o meu e-mail for enviado com sucesso. E o outro eu vou usar quando o meu e-mail, por algum motivo, falhar o envio do e-mail. Então eu já tenho o controlador criado. Eu vou dar um build na minha solution para ver se não tem nenhum erro de digitação. Tudo ok? Então vamos definir as views. A primeira view que eu vou criar é a view para enviar o e-mail. Então eu vou aqui na enviar e-mail, vou clicar com o botão direito na view, vou dar add view. Vou informar, eu vou aceitar o nome padrão e aqui eu vou usar o template create. Na verdade eu não estou querendo criar nada, mas esse template vai me permitir usar o modelo e-mail model e vai criar uma view onde eu vou ter que fazer pequenos ajustes somente. Então a maioria do código já vai estar criado para mim. Ele vai criar aqui na pasta views, né, ó, dentro da pasta test e-mail, a view enviar e-mail. Aqui eu só vou fazer um pequenos ajuste aqui, ó. Vou colocar o título enviar e-mail. Aqui ele não é criar, é enviar e-mail. Ele já criou um campo para informar o destino, o assunto e a mensagem. Na mensagem, eu vou trocar o input por uma text area. E também vou definir aqui. Aqui eu tenho que fazer assim, ó. Vou definir quantas linhas eu quero exibir, 3 linhas e quantas colunas. Aqui eu vou usar um valor de 60. Pronto, a minha view tá pronta. Aqui eu nem preciso disso aqui, é apenas um teste, né? Então esse formulário, quando eu postar, ele vai ser recebido aqui pelo método
HTTP post vai validar o e-mail com as informações que eu passei e vai enviar o e-mail. Agora eu vou criar apenas, para ilustrar aqui, as duas views que restam aqui, ó, o e-mail enviado e o e-mail falhou. Vou clicar aqui com o botão direito, vou dar Add View, vou selecionar vazio aqui e aqui vou copiar e colar um código bem simples. E-mail, Gmail, seu e-mail foi enviado com sucesso. E a outra view, da mesma forma, vou dar um Add View, vai ser uma view que eu vou colocar um envio do e-mail falhou. Agora, só para concluir, eu vou na pasta Shared e vou definir no arquivo de layout aqui, fazer uma pequena alteração, aonde aqui eu só vou exibir um link. Um link que vai estar lá no meu controlador teste e-mail e na minha action envia e-mail. Deixa eu verificar se os nomes estão corretos para não dar erro. Teste e-mail é o meu controlador e a action enviar e-mail. Enviar e-mail. As duas actions têm que ter o mesmo nome, uma para get e outra para o post, né? Senão não iam funcionar. Então aqui no meu arquivo de layout a opção o método action é enviar e-mail. Pronto, feito isso, eu vou fechar todos os arquivos que estão abertos, vou dar um build, ver se eu não tem nenhum erro. E agora eu estou pronto para testar a minha aplicação. Vou levantar aqui a minha solution usando aqui o Visual Studio. Ele vai abrir a aplicação, vai me apresentar a página principal. Opa, ele não... Deixa eu parar a aplicação aqui no e-mail, no layout. Alguma coisa eu esqueci aqui. Eu esqueci de colocar o texto, né? Enviar e-mail. Senão ele não vai aparecer mesmo. Então eu vou ter o link que vai acionar a action enviar e-mail do controlador teste e-mail e aqui vai para o home. Agora sim, vamos executar. Ele vai me apresentar a página principal. Eu vou aqui em enviar e-mail. Ele me apresentou o formulário. Então eu vou mandar um e-mail aqui para Macorati Yahoo. Eu vou colocar aqui, ó, teste e-mail SMTP Gmail. E uma mensagem. Este é um teste de envio de e-mail via ASP Netcore. Quando eu clicar aqui em enviar e-mail, eu vou até colocar um breakpoint aqui no meu controlador, só para você ver, ele vai mandar um e-mail usando o método send email. Então vamos lá. Vou clicar em enviar e-mail. Olha lá, send e-mail, ele vai estar recebendo o e-mail, vai mandar para macorati.com o assunto e a mensagem. Muito bem. Mandei, ele está processando. Seu e-mail foi enviado com sucesso. Abrindo aqui minha conta no Yahoo, vou acessar os meus e-mails. Está aqui, ó, Macorati, teste de e-mail SMTP Gmail, teste de envio de e-mail ASP.NET Core. Então está funcionando. É dessa forma que nós fazemos a implementação. Como eu já disse, você pode usar a mesma implementação para enviar e-mails usando o servidor do Yahoo ou do Hotmail. Era isso que eu queria mostrar. Até a próxima aula.